A paz do Senhor, irmãos. Amém? Se eu disser que eu não estou nervoso, eu estaria brincando, né? Os irmãos podem se assentar. Nós estamos na Semana da Palavra, né? E a gente conversando ali no departamento de ensino, de repente o pastor Isaías, ele veio com esse convite que eu não esperava no momento. Falei assim, meu Deus, tem tanta gente para chama logo eu, pastor. Mas já fui repreendido logo em seguida, né? Mas amém. Amém, meus irmãos. O tema que foi proposto é o tema A Segurança que Temos em Cristo. E o versículo e a passagem que o nosso pastor nos propôs se encontra lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bem no finalzinho aí da segunda carta. No capítulo 13 de Coríntios. Versículo 6. Quero ler primeiro o versículo 6 e em seguida eu quero retornar lá para o versículo 1, tá? Amém? Todos acharam? Diz assim, mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Amém? Vamos ler ali no versículo 1 para que os irmãos possam entender. Diz assim, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios e ele escreve da seguinte forma: Esta é a terceira vez que estou indo até vós. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Eu vos disse anteriormente e vos predigo, como quando estava presente, uma segunda vez. E estando ausente agora, eu escrevo aos que antes pecaram e a todos os outros, que se for novamente, não lhes pouparei. Uma vez que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós, porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos, de que Jesus Cristo está em vós? A menos que estejais reprovados. Versículo 6, mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Amém? Irmãos, quando o pastor ele me deu esse versículo, a primeira questão foi sempre de ler todo o contexto para poder entender o que Paulo estava escrevendo ali naquele momento. E diante de uma palavra que nós ouvimos ontem, maravilhosa, do pastor Otoniel, e hoje essa palavra, em saber que Cristo é a nossa segurança, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E uma das coisas que eu fiquei lembrando e pensando muito é sobre como nós, às vezes, podemos representar uma autoridade, né? E qual é o privilégio de representar uma autoridade? A gente vê nos tempos antigos, quando um rei ele ia diante de algum outro reino ou alguma terra vizinha, ele sempre mandava alguém que estava ali proclamando que o rei estava chegando.
E isso era um representante daquela autoridade que estava ali. O arauto, quando ele chegava, no lugar que ele estivesse, alguém já sabia que o rei estava sendo representado por ele. E eu acredito que não era algo vergonhoso, mas algo de motivo de orgulho para alguém dessa forma. E a gente também gosta disso, né? A gente gosta de ser representante de uma autoridade. A gente já aprende desde pequeno que a gente representa alguém que é mais poderoso que a gente. Quer ver uma coisa? Quando você é criança e você tem um irmão, a primeira coisa que você chega é falar assim, olha, o pai mandou, não é? É porque você sabe que o pai tem uma autoridade bem maior que você, né? Não é verdade? No meio de uma briga entre irmãos, a primeira coisa que você fala, olha, o pai mandou você entregar esse brinquedo para mim. Talvez o outro resmungue, mas ele consegue entender que há autoridade naquilo que eu falei, não por mim, mas há autoridade pelaquele quem eu represento. E às vezes até mesmo numa briga, a criança apresenta dessa forma também. Diante de uma briga, de uma discussão com seus amigos ou primos, sempre é assim. E a gente gosta disso, de representar uma autoridade. A gente gosta, porque a gente quando cresce, a gente cresce também apresentando esse gosto de representar alguém que tem mais poder do que a gente. A gente começa a trabalhar, nós começamos a trabalhar e a primeira coisa que a gente aprende é que existe alguém numa hierarquia dentro de uma empresa que tem mais autoridade que a gente e que a gente está subordinado sobre aquela hierarquia. E às vezes a gente tem aquele jeito de dar, como posso dizer, aquela carteirada, né? A gente gosta disso, não é? De repente, quando a gente sabe que de igual para igual não conseguimos, nós resolvemos buscar auxílio de quem está superior do que nós, para de repente a gente dar a tal carteirada, de dizer assim, olha, passou pelo gerente tal, e ele autorizou, e a gente diz até com gosto, né, às vezes, ele autorizou. Foi autorizado pelo diretor. Por quê? Porque representa uma autoridade, um poder maior, né? E a igreja, no decorrer dela, desde o nascimento dela, ela representou esse poder, e ela representa até os dias de hoje. Nós podemos ver que a igreja, no início dela, ela já representava a noiva de Cristo nessa terra, trazendo algo que demonstrava que estava, olha, eu estou debaixo de uma autoridade e eu represento uma autoridade sobre essa terra. E ela foi crescendo e passando anos e anos dessa forma. Só que no decorrer de tudo isso, no decorrer de todos esses anos, a igreja também acaba se passando, às vezes, de representante de uma autoridade para a própria autoridade. E é aí que ela começa a se esquecer a quem ela serve. O problema da igreja é que quando, diante de séculos que ela passou, aqueles que se diziam representantes de Cristo, logo tomaram a própria cadeira de Cristo e disseram, nós somos aqui a própria igreja, e nós batemos o martelo e dizemos assim, o que vai acontecer e como fazer, e da forma que tem que ser feito. Quem vai ser salvo e quem não vai, porque nós somos a autoridade. E é aí que nós entramos ali naquele período de trevas da igreja, onde o ser humano ele começou dentro da igreja a não passar mais a representar o divino, mas a tentar ser o divino. E aí que nós vemos também a reforma da igreja, onde tenta mostrar para a igreja, olha que ainda é Deus acima de todas as coisas e nós fomos escolhidos pela misericórdia dEle. Esse é o papel da reforma, foi trazer para nós e dizendo assim, olha, nós não somos autoridade em nada, nós servimos a autoridade maior. Nós somos somente dependentes dEle. E tudo que há em nós é refúgio perante a glória que Ele tem. E esse foi o papel da reforma. E a igreja continua se reformando até hoje,
E nós precisamos se levantar todos os dias e observar e notar as coisas que estão acontecendo em nosso meio e realmente dizer se nós estamos representando a Cristo, a autoridade máxima no céu e na terra, ou se estamos simplesmente nos colocando na posição de autoridade, na posição de quem é poderoso sobre essa terra. Às vezes nós nos esquecemos que vemos homens se corrompendo no meio da igreja simplesmente pelo fato de se achar autoridade acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a igreja, foi uma das igrejas de Coríntios, foi uma das igrejas que mais deram trabalho para ele. Se nós formos capitular todos os versículos aqui, nós vamos ver que o apóstolo Paulo sempre ele está demonstrando à igreja e falando para os coríntios da maneira que eles deveriam proceder. A igreja aos coríntios, os primeiros passos ali sendo influenciados por homens ruins, a primeira coisa que diziam era dizer assim, olha, o apóstolo Paulo ele não fala em nome de Deus. O que ele fala não provém de Deus. A sua aparência não é uma aparência que mostra poderio. A sua aparência, ela não demonstra quem ele deve ser. E isso trazia para o apóstolo Paulo algo que ele lançava no rosto da igreja e falava assim, olha, vocês precisam aprender como igreja, vocês são igreja. E aí nós começamos a ver aqui no capítulo 13, versículo 1, que ele diz assim, olha, esta é a terceira vez que estou indo até vocês. Como alguém que tem autoridade, dizendo assim, olha, é a terceira vez que eu venho aqui para tratar sobre estes assuntos. E aí ele remete no mesmo versículo a uma outra passagem lá em Deuteronômio, que ele fala assim, olha, talvez com 2 ou 3 testemunhas eu me apresente diante de vocês. Isso quando em Deuteronômio diz que quando alguém tinha algum pecado, ele deveria se apresentar ali, deveria ser apresentado 2 ou 3 testemunhas que o acusassem, que colocasse alguma acusação e que testificasse que essa acusação era verdadeira. E o apóstolo Paulo ele chega nesse nível de dizer assim, olha, já que vocês estão dizendo isso de mim, eu me apresento diante de vocês e eu quero ver 2 ou 3 testemunhas que levantem a mesma acusação, as mesmas acusações contra mim. E aí a gente vai vendo aqui que ele vai dizendo assim, olha, e eu vos disse anteriormente e vos predigo, como quando estava presente, uma segunda vez, estando ausente agora, eu escrevo aos que antes pecaram e a todos os outros, que se eu for, novamente, não lhes pouparei. Sou até mesmo com um tom de ameaça, mas com um tom de quem vai disciplinar e colocar a igreja novamente nos trilhos. Olha, todos aqueles que estão aí dizendo isso e vivendo em pecado, eu afirmo que estou indo aí para disciplinar a todos eles. E essa disciplina não era uma surra. Não era algo que nós pensamos assim, olha, eu vou aí, vou pegar vocês pelo pescoço e jogar vocês para fora. Mas essa disciplina, na verdade, era algo que tornasse a igreja a voltar aos caminhos que eram antes, a pensar como igreja novamente, a agir como igreja novamente. E é preocupante diante daquilo que foi lançado como um tema, é preocupante que às vezes, irmãos, a igreja também precisa de alguém que coloque nós de novo nos trilhos. E nos mostre e diga assim, olha, não está correta essa forma de vocês pensarem. Não está certa essa maneira que vocês estão pensando. O apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, falando sobre as acusações que ele tem. As acusações que são feitas a ele. E no decorrer disso daqui, ele vai falando, no decorrer desses versículos, ele vai falando assim, olha, e uma vez que buscais uma prova de que Cristo fala em mim,
a qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. Ele começa a falar da presença que ele é, porque, na verdade, a presença de fraqueza que ele transparece para muitos. E ele olha e fala assim, olha, Cristo em nós, talvez ele coloca assim, Cristo sendo crucificado em sua fraqueza física, ao olhar para Cristo na cruz e dizer assim, olha, quem é esse homem que não atrai-nos simplesmente pelo seu poder físico, que não atrai pela sua aparência, porque a própria Bíblia nos diz assim que a aparência alguma, ali quando nós víamos Cristo no sofrimento, nos atraiu. Mas pelo poder de Deus ele foi sustentado, ele vive. Assim também o apóstolo Paulo diz assim que pelo poder de Deus ele vive em Cristo também. Não é pela aparência do homem, não é pelo jeito que ele era, não é pela aparência bonita, e raramente, né? Geralmente a gente tem essa mania. A gente está associando um homem de Deus, um homem ou uma pessoa de Deus, às vezes com uma aparência, né? Uma aparência de autoridade, uma aparência às vezes até mesmo de beleza, né? A gente vê e fala assim, olha, é tão bonita fulana de tal e é uma mulher de Deus. O pastor tal é tão bonito, tão atlético e representa toda a autoridade de Deus, ou fala muito bem, e às vezes a gente julga dessa forma. Mas a autoridade de Deus, ela não vem pelo poder da nossa fala, pela maneira que nós falamos, ou pela maneira que nós nos portamos, mas isso é pela própria misericórdia de Deus, da graça dele agindo no nosso meio. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer assim, e ele começa a convocar e falar assim, olha, vamos lá. E ele chega na igreja e diz assim, olha, examine vocês agora se vocês realmente estão na fé. E essa palavra examinar aqui, ela vem do original, que quer dizer assim, olha, testem a sua fé. Testem realmente, na verdade, testem realmente se vocês são cristãos. Isso não é um teste passando pela bancada, Bia, de outras pessoas, não passando pela visão de outras pessoas. Porque se passasse pela visão de outras pessoas, a igreja começa a ser dita assim, alguém começa a olhar e falar assim, Fábio, olha, esse daqui não é cristão porque ele tem o cabelo mais comprido, não, esse daqui é porque ele não tem cabelo, ou esse daqui é porque as calças deles estão rasgadas, ou esse daqui é porque ele gosta só de usar jeans e não de social. Se nós olharmos pelo teste de outras pessoas, nós vamos olhar e dizer assim, olha, por visão só de reprovação, porque alguém vai dizer assim, olha, vai dar um palpite nas nossas vidas. Sempre é assim. Mas aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, examine-se vocês mesmos, coloquem-se em teste e vejam se vocês ainda continuam na fé. Se vocês ainda estão se enquadrando como cristãos verdadeiros que vocês dizem ser. Se coloquem no teste, como alguém que se vê e prova algo e diz assim, olha, realmente eu sou esse cara, realmente eu sou essa mulher, eu sou esse homem, eu sou um cristão verdadeiro, eu atendo aquilo que Deus fala comigo. É essa convocação que o apóstolo Paulo escreve e diz assim, olha, eu vou ter com vocês, mas antes eu quero que vocês se examinem e vejam se vocês ainda estão no caminho da fé. A igreja precisa disso. Um autoexame precisa acontecer em nossas vidas todos os dias. Existem momentos em nossa vida que nós precisamos se autoexaminar e realmente saber se estamos realmente nos caminhos do Senhor ou não. Sabe que de vez em quando eu disse na aula da semana passada, da EBD, uma frase que me chamou bastante atenção foi de C.S. Lewis, né? Lá no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, olha, que a única forma da gente pegar ratos dentro de casa é quando a gente vai na sorratina e abre o porão de uma vez.
Porque se a gente for fazendo barulhos e abrir a porta para tentar encontrar os ratos, a primeira reação dos ratos ao ouvir o barulho é fazer o quê? É fugir. Mas quando a gente abre de sopetão, a gente consegue ver os ratos que estão dentro de casa. E você já viu que a sua vida, às vezes, parece que há situações na sua vida que é uma porta do porão abrindo rapidamente e revelando que há ratos ainda? Às vezes há situações em nossas vidas que demonstram que ainda temos coisas em nós que precisam ser tratadas. Abrir a porta de uma vez, parece que, olha, os ratos saem todos correndo e você consegue ver. De repente é alguma coisa que te faz sair do sério. Se irritar facilmente. De repente é algo que faz você se envolver rapidamente em assuntos que não são tratados como cristãos. De repente é algo que você ainda precisa ser tratado em você. Sabe aquela raiva, às vezes, de você estar em casa e a primeira coisa que você chega em casa cansado é que a comida esteja pronta e a casa esteja limpa, e a primeira atitude quando você abre a porta e vê que é ao contrário, é você se explodir? Ou talvez aquele assunto que você está, olha, eu tenho uma tendência a querer ouvir fofoca, né? E aí, de repente, alguém, olha, eu tenho um segredo para te contar. Você já fica assim, conta. Não é? São os ratos que ainda estão aí, que precisam sair. Precisam ser expulsos daí. E são pegos na surpresa, irmãos. São pegos na surpresa. Então, é por isso que nós devemos testar, colocar em autoexame as nossas vidas, para tentar entender se realmente nós somos cristãos ou não. Uma outra palavra que ele usa aqui também no próprio versículo é que ele fala assim, ó, provai-vos a vós mesmos. É interessante que essa palavra, provar, nesse versículo aqui, o termo original escrito nesse versículo, é um provar que é para testar se é algo verdadeiro ou não, que era usado naquela época. Naquela época, a única forma de dinheiro era moedas cunhadas, moedas de prata, de bronze e de ouro. Então, havia também falsificadores daquelas moedas. Hoje, como existem falsificadores de papel moeda, existiam também falsificadores de moedas, daquelas moedas de metais. Eles simplesmente folheavam uma moeda de ouro, mas, na verdade, por dentro dela era chumbo, era algo que não era de valor tão grande. O brasão que estava nela, todas as figuras que estavam nela eram iguais a uma verdadeira. Mas ela era falsa. E aí dizia-se assim que para provar se uma moeda era realmente verdadeira, a primeira coisa que era colocada era se tinha peso igual a uma moeda verdadeira. Se pegasse uma moeda de ouro e colocasse uma outra que era falsificada na mesma balança, sabia-se se a moeda era verdadeira ou não pelo seu peso. Se o peso passasse, opa, tem alguma coisa errada. Se o peso faltasse, também tem alguma coisa errada. Pesar na vida cristã é assim, é saber se nós estamos com um conteúdo verdadeiramente cristão dentro de nós ou não. Pesar demais, talvez seja um legalismo tão grande que você está carregando que não se identifica com o cristianismo. Pesar de menos, talvez seja uma vida tão leve no cristianismo que nem pareça um cristão de verdade. Para quem olhar e dizer assim, olha, diz que é crente, fala que é crente, às vezes até solta um amém, né? Mas, na verdade, o seu percorrer não tem nada a ver com um cristão. Nós devemos pesar a nossa vida embasado no que a Bíblia nos diz, para sabermos se realmente somos cristãos de peso ou não.
E sabe uma outra forma também de testar a moeda, como que eles testavam? Porque às vezes o peso pode estar igual. Às vezes, Fábio, o peso pode estar igual. O material que ele usou ali, que o falsificador usou, deixava a moeda com o mesmo peso de uma original. Nem mais nem menos. Mas aí tinha um outro tipo de prova. Eles pegavam a moeda, Bia, e jogavam a moeda sobre alguma superfície, como um mármore, alguma coisa desse tipo. E o som que essa moeda fazia quando ela era jogada, demonstrava se ela era de ouro puro, de um material puro, ou se havia dentro dela algo que a identificasse que era falsa. Ser jogada demonstrava se era verdadeira ou não. Ser lançada assim com força no chão era algo que identificava pelo som se era algo verdadeiro ou não. Diante daquilo que nós passamos nas nossas vidas, às vezes como cristão, demonstra o som que sai de nós para identificar se somos cristãos ou não. Se nós jogarmos, olha, isso eu vou falar novamente, como ratos dentro da gente. Dependendo do que nós passamos, qual é o som que sai da sua boca? Qual é o som que você faz quando você é lançado? Lançado no chão, às vezes humilhado, às vezes demonstrando que você tem alguma falha. Qual é o som que faz em você? Porque este som é algo que tem identidade de quem você é. Eu sou de Cristo ou eu não sou? O apóstolo Paulo, a Bíblia vai nos dizer que juntamente com Silas, preso e depois de ter sido açoitado, o único som que saía da sua voz, da sua boca, era o som de louvor. E às vezes é tão difícil sair um som da nossa boca que demonstre que é louvor. Às vezes nós precisamos entender aquilo que está saindo da nossa voz, para identificar se esse som é verdadeiro ou se é falso. Porque é muito fácil, irmãos. É muito fácil nós estarmos aqui dentro da igreja e cantar como o pastor Lujan disse, te louvarei, não importa a circunstância. Esse som é bonito quando é feito junto com as outras moedas, né? Quando uma moeda falsa está no meio das outras moedas, não dá para identificar. Mas quando é colocado à prova, aí que a gente começa a perceber se realmente o som é verdadeiro ou não. E isso tem que ser tratado individualmente. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, ele começa a dizer assim, olha, e aí vocês percebam se realmente vocês estão aprovados em Cristo. Se há realmente aprovação, se vocês examinaram e estão na fé, se vocês se provaram e viram que ainda sai um som de louvor em vida de vocês, então significa que vocês estão aprovados em Cristo. Mas se não estiverem, eu quero que vocês saibam que nós, e ele dizendo isso dele, nós não estamos reprovados. Na defesa de Paulo ele dizia, eu passei por tudo. Fui pesado tantas vezes, fui provado tantas vezes, mas não fui reprovado, eu sou aprovado. Não, essa aprovação, irmãos, ela vem da gente, quando a gente fala que estamos seguros em Cristo, essa aprovação, ela não vem simplesmente do nosso mérito, ela não vem do nosso mérito, mas ela vem através da graça do Senhor Jesus. Se nós formos ver aqui, folhear mais um capítulo anterior, o apóstolo Paulo ele vai falar de um espinho que estava na carne dele e que ele orou tantas vezes e que de repente na fraqueza dele, o Senhor disse assim, olha, que a graça de Deus, a graça dele bastava para tudo aquilo que ele estava passando.
Isso querendo dizer, olha, não é por méritos que vocês estão de pé. A nossa segurança em Cristo não está baseada no nosso mérito, se nós estamos fortes o suficiente ou se nós estamos tão bons o suficiente para poder passar por uma peleja. Tem dias que nós estamos muito fortes, se for por nós mesmos, não é verdade? E tem dias que nós estamos tão fracos. Teve uma época que eu encontrei um irmão de muito tempo, e ele falou assim, olha, tem dias na caminhada que se o diabo aparecer, eu dou uma voadora nele. De tão autoritário que eu estou. Mas tem dia que não precisa nem o diabo apontar. É só ele mandar recado que eu já me sinto já meio que derrotado. Porque quando nós nos baseamos na nossa força, é assim. Nós estamos sempre sujeitos a pela nossa força, hoje, se alguém falar alguma coisa e você acordou muito bem, você dizer, vai, eu consigo. Nos outros dias pode acontecer de alguém dizer a mesma palavra para você, a mesma questão, e você dizer, olha, vai precisar de um tempinho aí para eu tentar de novo, para eu conseguir alguma coisa. Sabe por quê? Porque somos falhos e cheios de fraquezas em nós. Mas a nossa dependência é toda no Senhor. A nossa dependência é estar em Cristo. O que nos segura é estar no Senhor. É saber quando o representante de toda a autoridade, ele não está somente representando com a autoridade longe, mas saber, olha, ela está perto de mim também. É saber que o próprio Cristo se faz presente no meio da sua igreja. Isso é demonstrar que temos segurança nele, irmãos. Como foi dito pelo pastor Lujan, Asaf, quando viu tudo aquilo que estava acontecendo, quando sentiu que estava enfraquecendo, foi até a casa do Senhor. E o Senhor o fortaleceu e ele disse, fiz o Senhor o meu refúgio. Ter segurança em Cristo é estar em Cristo em qualquer condição, ser igreja em qualquer situação, em qualquer lugar, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu trabalho, seja dentro da sua escola, seja dentro de onde você estiver, no trem ou em qualquer lugar, é saber que está vivendo para servir a Cristo em todos os momentos da sua vida. Isto é ter certeza da segurança no Senhor. Ser aprovado pelo Senhor, sabendo que todas as situações que nós passamos, tudo isso não distancia Deus de nós, mas Ele está cada vez mais presente nas nossas vidas. É isso que nós devemos entender. Hoje eu ouvi um pastor, ele dizendo assim, que gostava muito daquela música Segura nas Mãos de Deus, mas infelizmente aquela música para ele estava escrita errada. Porque não é, na verdade, segura na mão de Deus, é Deus segura na minha mão. Porque se eu segurar, eu sou igual uma criança no mercado. A primeira coisa que eu vejo, eu já solto a mão do meu pai e começo a me distanciar. Agora, se ele segura na minha mão, não tem jeito dele soltar. Quem tem criança sabe muito bem disso. Entra no supermercado para ver. Principalmente se passar na parte de doces, né? Bolachas, essas coisas. A primeira coisa que atrai é os olhos e ele solta a sua mão. Mas se você estiver segurando firme, dificilmente ele vai se soltar. A gente depende disso, irmãos. Dependemos que o Senhor nos segure todos os dias. Que possamos levantar de manhã e dizer assim, olha, Senhor, segura na minha mão. Segura e não solta, Senhor, com o braço forte que o Senhor tem. Segura e me leva, Senhor. Me leva para sair da cama e para voltar para ela todos os dias. Porque eu sei que o Senhor segura forte. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer aos irmãos. Que possa ser uma reflexão para todos nós. Que sejamos seguros na presença de Cristo. Seguros não porque sabemos e porque conhecemos e porque somos muito bons,
mas simplesmente porque Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Eu gostaria de passar para o pastor Eduardo. Amém? Nós teremos amanhã também, irmãos, o fórum amanhã de manhã na EBD. Eu convido a todos para poderem estar aqui. O tema vai ser a igreja no mundo virtual. É algo muito interessante e de real importância para nós. Eu convido a todos. Amém? E as palmas exaltam o nome do Senhor.